Então, para ficar o registro da nossa aula, o objetivo hoje é trabalhar os ambientes de desenho e os comandos de dimensionamento. Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, nós vamos resgatar o que ficou de pendências nas aulas anteriores, alguma dúvida, alguma dificuldade, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui do AutoCAD. Uma janela. Então, agora vocês devem estar vendo aí a tela do AutoCAD, correto? Isso. Tá. Então, vamos ver se eu lembro. A tua dúvida, Jefferson, era relacionada à questão das coordenadas absolutas, né? Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, vou selecionar o comando linha. Todos vocês enxergam o mouse, enxergam aí o movimento da tela? Sim. Tá. Então, peguei o comando linha. Vou clicar em qualquer lugar aqui da tela, tá? Cliquei aqui. Eu tenho duas maneiras, eu tenho mais de duas maneiras, mas vamos trabalhar aqui uma maneira de colocar as nossas coordenadas. Uma das coisas que pode acontecer, e acontece com muita frequência, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um desenho, eu vou clicar aqui na tela e vou botar simplesmente o mouse para o lado e vou botar uma dimensão aqui, 10. E não aparece, agora apareceu. Desculpa, fiz ao contrário. Só um pouquinho. Então vamos lá. Line, cliquei no ponto da tela, botei para o lado, botei 10. Ah, professor, eu estou fazendo, mas não aparece a linha. Não estou conseguindo entrar com a coordenada. Na verdade, não é que nós não estamos conseguindo entrar com a coordenada, é que a visualização da tela está muito afastada. Eu estou vendo tão de longe que eu não consigo visualizar o desenho. Então, se eu for aproximando aqui, vocês vão ver que o desenho está efetivamente ali, ó. Só que eu afastei bastantão. Então, eu posso dar um ESC aqui, ali apareceu um pontinho na tela. Se eu digitar Z, Enter e Enter. Então, Z, Enter. Z. Ah, tá. É que o meu AutoCAD está instalado em versão portuguesa. Estou buscando a versão, o comando em inglês, tá? Então, é ZTO. O Z total. Não, não é também o Z total. Por que eu fui instalar o AutoCAD em português, né? Se eu já decorei os comandos em inglês. Vamos ver aqui. EST. Zoom Window. Não sei por que eu afastei tanto também, né? Eu acho que, na verdade, para dar esse zoom é só enrolando o mouse, né? A bolinha ali. Não, ele tem um zoom, uma opção de zoom que em inglês se chama Extend. Vamos ver se a gente consegue achar ele aqui. Zoom. Zoom. Deveria ser total. No total ele mostra toda a tela. Então vamos só fazer uma coisa aqui. Zoom. Com calma aqui. PALL. Só pedindo para entrar aqui, eu não estou liberando. Só um minutinho.
lá. Line daqui a 10. Então, aqui, pode ser que o zoom esteja muito pequeno. Então, eu aproximando, tá ali a linha, tá? Depois eu passo o nome do comando em português, que eu não consegui achar aqui. E quem tem o software instalado em inglês é o Zoom Extends, que é toda a extensão. Então, tá aqui a linha. Essa é uma primeira falha possível, né? Quando o zoom está muito afastado, a gente desenha e não enxerga o que está sendo desenhado. A outra situação é, vamos colocar as coordenadas. Então, eu seleciono o comando linha, clico em qualquer ponto da tela e eu vou dar uma coordenada. Eu posso dar uma coordenada, por exemplo, 0,0. Vejam só o que ele fez. Ele não traçou nada. Ele simplesmente ficou no mesmo ponto. Por quê? Porque ele automaticamente reconheceu que essa linha, ela tem... ele colocou automaticamente uma coordenada aqui, arroba, ó, incremental. Então, para que eu possa dar uma coordenada, para que essa linha vá até o ponto 0,0 do sistema, eu tenho que indicar sustenido 0,0. Agora ela foi. Agora ela foi até o 0 do sistema. Vejam ali, ó. Se eu quiser colocar uma coordenada incremental, agora eu vou digitar arroba 10,10. Ali a coordenada, 10,10. Andou 10 em x, 10 em y. Posso dar outra coordenada com arroba, que é incremental, 50,0. Aqui a coordenada, 50,0. Agora eu quero fazer uma coordenada incremental, sustenido, ou hashtag 0,0. Vai ter que voltar para a origem. Voltou para a origem. Então, o AutoCAD, ele memoriza a última maneira que tu fez, ele tenta otimizar, é a chamada inteligência artificial. E às vezes isso nos pega umas pegadinhas, assim, que a gente tem que ficar atento. Tá? O default é ele colocar o arroba já, porque normalmente se trabalha com coordenadas incrementais. Não faz muito sentido você trabalhar com coordenadas absolutas na prática. Tá? Então, essa é uma maneira de colocar as coordenadas. Eu posso colocar o arroba, veja que já apareceu o arroba ali, né? 50,0 ali. Ou eu posso colocar o hashtag. Ali o hashtag já apareceu. 50, vai ficar em cima da outra. Não gostei da ideia. Shift, tá. Isso aqui é uma coisa. Para voltar, né? Tu deu 50, vírgula. Não era 50, era 120. Então, Shift, Tab. Ele volta para outra coordenada. Tá? Eu acabei apertando um botão a mais aqui. Line, aqui, Shift, arroba, 50, vírgula. Mas não era 50. Shift, Tab. Voltou para o ponto anterior. Vou de novo. Arroba, Tab, 30,20. Ali, 30,20. Então, essa flexibilidade que a gente tem de selecionar o tipo de coordenada sempre vai se dar entre o arroba e o joguinho da velha, o hashtag, tá bom? A dúvida da Roberta, que eu não lembro qual era, Roberta, se tu puder compartilhar com a gente. Esse último que a gente estava fazendo, que a gente faz um retângulo, né? Depois a gente faz um quadrado, a gente rotaciona ele. Eu não estou conseguindo mover, tipo assim, selecionar ali, onde diz para ir lá em Modify, né? Clicar em mover. E aí tem que achar o meio entre um e outro, colocar no meio do outro. Isso que eu não estou conseguindo. Tá. Então vamos tentar fazer aqui também. Existem várias formas de fazer isso, tá? Vamos tentar aqui uma que seja adequada. Select,
Então, vamos fazer aqui um... Mas assim, Roberta, este teu programa é o LibreCAD ou é o AutoCAD? Porque eu acho que eu estou com algum problema, assim, no meu programa, porque eu uso só o LibreCAD, e eu também não estou conseguindo isso. O meu é o AutoCAD. Pois é, então eu acho que o meu erro maior está aí. Eu estou usando o programa errado. Mas, pessoal, olha só, não é um programa errado, tá? Às vezes, eu creio que o LibreCAD tem algumas restrições, né? Ele é menos robusto do que o AutoCAD. Então, talvez ele não consiga achar o meio de 2 pontos. Mas se ele não reconhecer isso, basta vocês fazerem o seguinte, ó, só um minutinho. Basta vocês fazerem o seguinte, façam uma linha daqui até lá. E aí selecionem mover esse retângulo do midpoint, ou ponto do meio, dessa aqui. E aí vocês vão conseguir mover. Não consigo fazer o comando diretamente, mas eu consigo usar de um artifício, que é a criação de uma linha auxiliar, por exemplo, para poder selecionar, entenderam? Boa noite. Ontem eu até estava conversando com o Bira ali, o Bira estava com uma dificuldade nesse ponto também, depois ele achou um comando que ele desativou e facilitou ali, eu só não lembro qual que é. Isso no LibreCAD, né? Não, no AutoCAD mesmo. Ele desativou agora eu vou o comando. mostrar no AutoCAD como é que a gente faz, tá? Uma das maneiras. Eu vou aqui em mover, seleciono, Enter. Aí eu coloco em cima, eu tenho que primeiro ativar aqui, ó, configurações de Snap, tá? Configurações, e vou selecionar aqui, ó, meio, que não estava selecionado, meio. Eu posso selecionar todos. Se eu seleciono todos, é impraticável o desenho, porque daí onde você bota o mouse, ele vai grudar, entendeu? Então, eu tenho que selecionar aqueles que realmente eu mais uso, que é o ponto final, que é a extremidade, o meio, essa extensão que dificilmente eu vou usar, né? Interseção, e o resto eu seleciono quando for necessário. Então, ok, acionei. Aí agora eu vou colocar em cima dessa linha, venho para cá, em cima dessa linha, volto, e ele deve me marcar aqui o meio. Vamos tentar de novo aqui. Daqui para cá. E aí agora aqui o meio. Não fez. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ponto de rastreamento temporário. Daqui para cá e volto. Opa, daqui para cá e venho até. Desculpa, é que eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Ô, professor. Diga. Boa noite. O que o comentou antes ali, ó. Eu passei um trabalhão ontem mesmo sobre isso aí. E eu tinha configurado, como o senhor falou ali, ó, mas eu tive que desligar o Snap. Depois que eu desliguei lá embaixo o Snap, desativei ele, começou a pegar no meio da ferramenta. Não pegava antes, no meio da forma ali. Tu desligou todos? Não, aí, ó, aí eu deixei igual você falou. Tá. Daí eu fui lá embaixo, lá na janelinha, ó, tem um modelo, lá embaixo tem um modelo, do lado tem do outro lado aí eu tive que desativar isso aí. Sim, isso aqui é aquela grade que ele faz na tela que não permite que você selecione algum ponto. Ele vai deixar a tela toda quadriculada e ele só vai andar de quadrinho em quadrinho. Então, mas é a do lado, professor. É essa do lado aí, ó, mais da direita aí. É um o Snap e o outro o Grid, né? O Grid... Esse ali que eu tive que ativar ele. Isso, o Grid faz a grade e o Snap faz o quadriculado de medidas. E aí o mouse vai sempre pulando. Então, a minha orientação lá na primeira aula foi: deixem sempre isso aqui desabilitado, porque isso aqui só atrapalha o desenho, tá? Vamos tentar dar esse comando aqui, ó. Mover esse item. Filtro de ponto. Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, o filtro em X. Do midpoint desse, até o midpoint desse, até o midpoint. Eu estou procurando midpoint, mas é meio. Meu software está em português. Vou ter que instalar ele em inglês. Ponto do meio. Aqui. Não acho mais os comandos. Vamos aqui.
aparente intersecção. Daqui, midpoint, ponto do meio desse, até o ponto do meio desse, ponto do meio desse, ponto do meio desse e ímbar. Aqui. Daqui para cá. Movi do meio. Vamos de novo. Mover. Aqui. Daí eu posso fazer o seguinte. Desse meio até esse meio. Desse meio até esse meio. Quando apareceu as duas linhazinhas, eu clico. Pum, ele pegou o meio. Levei para lá. Vamos de novo. Mover. Seleciono o meio dessa linha até o meio dessa linha. Depois eu vou até o meio dessa e o meio dessa. Quando aparecer as duas linhas aqui verdes, essas aqui, vocês podem clicar. Cliquei, ele pegou o meio. Aí eu posso mover para onde eu quiser. Tá? Professor, tem um pessoal solicitando a entrada na aula. Vamos de novo. Eu estou só com uma tela hoje, que meu computador deu pau ontem. E aí eu não vejo o que está acontecendo na sala. Obrigado por avisarem. Certo. Mas vamos voltar aqui. O que é mais importante que vocês saibam é o seguinte: sempre existe um recurso que pode ser utilizado para executar a tarefa. Se eu não estou conseguindo selecionar o meio diretamente, eu faço uma linha temporária. E aí eu seleciono mover daqui para onde eu quiser. Certo? O mover é um comando que ele sempre trabalha com a ideia de um ponto para outro ponto. Então, se eu quero mover o meu quadrado, esse retângulo, do ponto do centro dele aqui, o equivalente ao centro, para um outro ponto, eu tenho que selecionar o centro. Se eu quiser mover ele a uma certa distância, eu posso simplesmente selecionar ele, clicar em qualquer lugar, botar para o lado e dizer a distância, vamos supor que seja 100. 100. Moveu 100. Então, o grande referencial é saber de onde para onde. Se eu quero levar esse retângulo do centro dele para um ponto onde é o centro dele, esse outro ponto, para onde eu quero mover, tem que estar visível, selecionável. Vamos supor, eu quero mover ele do centro daqui até o final daquela linha. Então, vamos lá. Mover dessa até o midpoint dessa, onde eles vão se encontrar aqui. Se encontraram, clico, levo até o endpoint dessa. Pum, foi colocado no endpoint. Certo? Então, vamos fazer um desenho básico aqui, testando alguns comandos, tá? Vamos liberar a entrada. Pessoal que veio da balsa, pegou a balsa, chegando. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer, inicialmente, um retângulo aqui, qualquer. Um retângulo, não vou me preocupar muito com medidas nesse desenho, que é simbólico aqui. Desenhei esse retângulo. Digamos que neste retângulo, eu preciso fazer um círculo aqui. E esse círculo, ele precisa aparecer aqui também. Nas mesmas medidas, a mesma distância que tem desta borda até o centro e desta borda até o centro, é o que vai precisar ter daqui até o centro e daqui até o centro. Então, dos comandos de modificação, que são os comandos da aula passada, vocês devem ter visto lá o comando mirror, que é esse aqui, ou espelhar. Né? Mirror é espelho em inglês. Então, se eu seleciono esse comando, ele vai perguntar, o que eu quero espelhar? Eu quero espelhar este item. Ele está me perguntando, o que eu quero espelhar? Eu digo que é esse item. Ele pergunta, o que eu quero espelhar? E quando eu não der um Enter aqui, não sinalizar para ele que eu já selecionei, ele vai ficar me perguntando o que eu quero espelhar. Então, eu já selecionei, é isso. Aí ele vai me perguntar, o primeiro ponto da linha de espelhamento. Se essa peça é simétrica, vai ter as mesmas medidas ali, então é no ponto médio dessa linha, até o ponto médio dessa linha. Vejam só, à medida que eu vou definindo esse eixo de espelhamento, ele vai sempre mantendo a mesma distância
da linha até o primeiro círculo e da linha até o segundo círculo. Vou afastando e ele vai vindo. Mas se eu quero colocar exatamente lá, eu tenho que selecionar o midpoint dessa linha aqui embaixo. Midpoint. Aqui. Aí ele vai me perguntar ainda, eu quero excluir o objeto original ou não. Eu posso simplesmente copiar para esse lado e apagar ali. Como eu quero espelhar, eu deixo os dois aqui. Tá? Depois eu tenho a opção de realizar, por exemplo, eu vou colocar um outro, vou fazer um polígono aqui. Um polígono de 6 lados, um sextavado. Ele está me perguntando, onde é que é o centro do polígono? Eu vou dizer que é aqui. Daí ele vai me perguntar se é inscrito ou circunscrito. Inscrito quer dizer, ele vai ficar dentro do diâmetro que eu definir. Se eu disser circunscrito, ele vai fazer por fora desse diâmetro que eu defini. Então, eu vou fazer ele inscrito no círculo. Ele vai me perguntar qual é o raio. O raio vai ser esse aqui. Bom, depois que eu fiz isso, eu posso, por exemplo, digamos que eu tenho aqui mais itens desse, tá? Eu preciso copiar. Então, eu vou selecionar o nosso comando matriz retangular, ou array, para quem tem versão em inglês, array, seleciono esse polígono e dou enter. E vejam só, ele vai me perguntar aqui, quantas colunas e quantas linhas? Eu quero que seja 3 colunas e 3 linhas. 3 colunas e 20 linhas. Lá, já fez as 20 linhas. Tá, mas eu não quero 20 linhas, eu quero 3 e 3. Daí está me perguntando qual é a distância entre linhas. Eu vou colocar aqui que a distância é 25. E aqui eu vou dizer que a distância é 35. Pronto. Está ali a minha figura. Tá, mas não é 35 entre linhas. Eu vou colocar aqui menos 35. Vamos ver o que vai acontecer. Ele jogou para baixo. Certo? Então, essa é outra maneira de fazer uma cópia múltipla de um objeto no desenho. Outro comando que é bastante utilizado é esse aqui, o comando fillet e o comando chamfer, ou concordância e chanfro. Então, vamos lá. Lembrando, né, que esse vídeo está sendo gravado, depois vai ficar à disposição para vocês lá no YouTube, então pode ser assistido novamente na hora que vocês quiserem, tá? Vamos fazer aqui um arredondamento nesse canto. Então, a gente seleciona esse comando e ele vai me perguntar, selecionar o primeiro objeto, esse ou esse. Mas ele tem aqui as opções, ó, desfazer, polilinha, raio, aparar e múltiplo. Primeira coisa que eu vou fazer é definir qual raio terá esse arredondamento. Então, eu vou digitar R e Enter. Veja, o raio está como 0. Eu vou botar um raio aqui de 15. Enter. Selecionar o primeiro objeto, selecionar o segundo. Pronto, ele arredondou. No mesmo comando, tenho o chanfro, que funciona da mesma forma. Ele vai me perguntar, selecionar a primeira linha ou, e aqui embaixo, vocês podem ver, também tem distância. Então, vou colocar aqui, distância. Enter. Daí ele pergunta a primeira distância, porque como agora é um chanfro, eu posso fazer esse chanfro a 45 graus, ou menos inclinado ou mais inclinado. Eu posso ter, num dos lados, eu posso ter uma distância de 10 e no outro uma distância de 3, por exemplo. Eu vou usar aqui os mesmos 15. 15. E aí, default já perguntou, a segunda distância é 15, para ficar igual, eu vou dizer que é porque eu quero fazer com 15. Então, 15. Seleciono essa linha e essa linha. Pronto, já fez o chanfro de 15. Certo?
Bom, existem outras ferramentas que são bastante úteis de modificação de desenho para que a gente possa fazer agilizar o nosso processo. Digamos que eu fiz uma linha e a linha ficou assim. Na verdade, essa linha deveria ter vindo até aqui, essa linha deveria alcançar essa parede e daqui para cá não deveria ter essa linha. Então, eu posso usar esse comando aqui, o comando aparar. Eu vou aparar o quê? Primeira coisa que ele me pergunta é selecione o objeto a ser aparado. Tá? Então, eu quero aparar esse objeto aqui. Já cortou. Fechei. Dei um Enter para encerrar o comando. Ou eu posso estender. Estender quem? Esse cara aqui. E ele já estendeu até lá. Então, são ferramentas que agilizam bastante o nosso trabalho. Bom, outra coisa que nós usamos bastante é o seguinte. Digamos que essa peça aqui não ficou no tamanho certo. Ela tem que ficar 10 unidades de comprimento menor aqui. Ela ficou mais alta do que deveria. Esse comando aqui, esticar, ele serve para isso. Eu posso pegar esse comando esticar, eu vou abrir uma janela da direita para a esquerda e vou selecionar todos os objetos que eu quero que sejam reduzidos nesse caso. Selecionei. Eu vou dar um Enter e ele vai me perguntar o ponto base. Eu vou dizer, é aqui, para baixo, em quanto? Em 10. Pronto, ele diminuiu em 10 a minha peça. O mesmo vale para aumentar. Vocês vão ver agora que eu não vou selecionar esta linha. Vou selecionar só dali para cima. E vou dizer que vai esticar para lá 50. Vejam, a linha ficou aqui embaixo. Por quê? Porque ela não estava inserida dentro daquela janela. Certo? Ô, professor, Diga. o senhor ali adicionar o valor, é só clicar direto que já puxa? Vamos fazer de novo aqui para ver? Pode ser? Eu não vi, eu vi lá o senhor marcou direitinho, não viu o que o senhor digitou. Ele pede ou o senhor digita o número e ele já chama direto? Quer ver? Ó, vamos fazer de novo. Ó. Vou clicar em esticar, vou abrir uma janela da direita para a esquerda. Selecionar objetos. Ele está me perguntando ali, ó, selecionar objetos. Já selecionei, dou um Enter. Aí ele está perguntando, ó, especifique um ponto base. Eu vou especificar, cliquei aqui. Aí eu mexo, opa, cliquei. Aí ele pergunta ali, ó, especificar o segundo ponto. Se você movimentar o mouse para baixo, tá vendo ali que está aumentando os números? Positivo. Então, eu vou digitar 50. Ó. Especificar o segundo ponto, 50 para baixo. Já veio para baixo. Tá, nessa digitação que eu digo, o senhor só digita automaticamente e já puxa ali, não aparece o comando aí. Não. Tu digita e dá um Enter, daí ele faz o comando. Tá, ok, obrigado. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, gente, é ao usar esses comandos, assim, só colocando o mouse para o lado, é muito comum e a maior fonte de erros é isso. Ó. Eu selecionei e vou botar para cima. Ó, se o mouse não estiver exatamente posicionado, eu vou puxar isso aqui torto. Tá? E acontece com muita frequência isso. Para evitar que isso aconteça, sempre é bom, quando vocês querem utilizar esse tipo de referência, ligarem esse botão aqui, ó, ortogonal, modo orto. E daí o mouse só anda para cima ou só anda para os lados. Ó. Ele não consegue fazer nada inclinado. Para cima, ou para baixo, ou para um lado, ou para o outro. Então, se você colocar o mouse para cima, não interessa se ficar mais longe, ó, ele sempre vai fazer 90 graus. Certo? Bom, o que mais que temos aqui de comandos de edição? A gente tem o comando mover. O comando mover e o comando copiar são muito parecidos. A diferença é que o copiar vai replicar o desenho, enquanto que o mover simplesmente vai tirar de uma posição e jogar na outra. Então, vamos começar por copiar. Seleciono o comando copiar, ele vai perguntar, quais objetos tu queres copiar? Esses aqui. Ele vai me perguntar, quais objetos tu quer selecionar? Eu já selecionei, dou um Enter. Aí ele pergunta, especifica ponto ou uma coordenada, né? Eu vou dar um ponto. Eu quero copiar daqui para cá. Pronto, está copiado. Aí ele me pergunta, tu quer fazer mais uma cópia, né? Enquanto eu for clicando, ele vai copiando. Até que eu diga Enter. Pronto, daí eu dei o Enter, ele entendeu que eu encerrei o comando. Certo?
Já o mover, eu vou, da mesma forma, ele seleciona os objetos, dá um Enter, que selecionou, ele vai pedir um ponto base e vai pedir um segundo ponto. Esse. É igual como copiar, a diferença é que ele não replica o desenho, ele simplesmente arrasta para o lado. Tá certo? Gente, olha só. Vocês sabem que essa disciplina ela é uma disciplina de introdução ao CAD, ao desenho com software, né? Nós não temos a pretensão aqui de que vocês saiam desenhistas, projetistas, operando o software de uma maneira profissional, né? Qualquer curso de AutoCAD, por exemplo, minimamente qualificado, nós estamos falando de no mínimo 80 horas, 120 horas, né? A nossa disciplina tem 36 horas. Dessas 36 horas, nós tiramos os 2 dias de avaliação, tiramos as aulas semipresenciais, e vocês vão ver quantas horas restam de fato para que a gente pratique o software. Então, essa distinção eu quero que vocês façam, né? Nosso objetivo aqui é entender como é que o software funciona, como é que se dá o sistema de coordenadas, quais são as possibilidades de agilização de um desenho em função de estarmos utilizando ferramentas de edição, né? Esse é o nosso propósito aqui na disciplina. Eu queria agora mostrar para vocês, não sei se vocês têm alguma outra dúvida. Eu sei que passou rápido aqui, mas como o vídeo tem essa vantagem que ele fica gravado, eu disponibilizo lá no áudio, vocês podem assistir depois com calma, tá? Mas se tem alguma coisa que eu não abordei aqui, que vocês gostariam que eu fizesse uma revisão das aulas passadas, eu permaneço à disposição de vocês. Roberta, o Jefferson, conseguimos esclarecer? Sim. Consegui fazer o primeiro lá, consegui fazer o Tá. O que mais que podemos tirar de dúvidas? Senão vou dar mais uma brincada aqui no CAD. Então, nós vimos esses comandos. Um outro comando aqui que eu não falei é o comando de rotacionar, né? Então, rotacionar, eu vou selecionar isto aqui, por exemplo, Enter. O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir um ponto de base. O ponto de base, vamos supor que eu dê o midpoint dessa linha. E aí ele vai rotacionar o desenho. Vou desligar o Word aqui. Ele vai rotacionar o desenho em função daquele ponto. Aquele ponto passa a ser o centro de rotação. Eu poderia dar outro centro de rotação. Por exemplo, selecionar aqui e dar um centro de rotação aqui. Vocês vão ver que o desenho vai girar a partir daquele ponto ali. Então, sempre a referência do ponto central é primordial para que o comando seja executado de uma maneira correta, tá bom? Esse comando aqui, deslocamento, é um comando que ele pode ser chamado de offset, né, lá no software em inglês. Então, eu vou clicar aqui no offset e ele vai me perguntar, especificar a distância de uma linha para outra. Eu vou colocar aqui 10, por exemplo. Aí eu vou selecionar qual a linha que eu quero deslocar. Essa aqui. Aí ele vai me perguntar, para que lado? Para fora ou para dentro? Quer dizer, para fora. E ele fez o deslocamento. Por que ele fez de tudo? Porque quando nós criamos o nosso retângulo, nós usamos o comando retângulo. E aí o comando retângulo entende tudo como uma única linha. Que vocês vão ver isso mais para frente, se chama polyline, ou polilinha. Né? Múltiplas linhas que compõem uma única linha. Se eu pegar uma linha individual, por exemplo, essa aqui, vou pegar aqui de novo o comando, vou selecionar a distância, que já está em 10 ali, eu vou deixar em 10, e vou selecionar essa linha. Aí vai perguntar para cima ou para baixo. Para cima. Está feito ali. O mesmo vale para circunferências. Então, vamos lá. Offset, para qualquer desenho, na verdade, né? Offset. Aí eu vou botar uma distância agora aqui, vou deixar os 10. Enter. Vou selecionar aqui, vou botar para fora. Funcionou. Para dentro, funcionou também. Não funcionou. Por que não funcionou?
porque a distância que eu estou querendo fazer o offset para dentro é maior do que o próprio raio do círculo. Então, eu não consigo colocar um círculo dentro do outro. Se eu diminuir aqui, ó, offset, distância de 5, daqui para dentro, aí ele consegue fazer. Então, às vezes, não está fazendo o comando, não está executando, porque tem essas regrinhas da matemática, né, da geometria, que não permitem que o comando seja feito. Tem um outro comando aqui, que é o array, que é esse aqui, ó, matriz polar. Então, eu vou selecionar esse círculo, Enter. Ele vai para o centro. O centro eu vou selecionar aqui. E vejam só, aqui em cima ele está dizendo quantos itens? Aí em 6, eu poderia botar 20. Ele fez ali as 20. Então, isso aqui é muito, muito utilizado também para fazer essas cópias em função de um raio, né? Em função de um ponto central. Vou botar aqui 15. Tá ali. Vou botar aqui 8. Eu posso mudar as linhas também? Vamos botar 5. Vejam só. Ele fez as 8 itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com linhas com distância de 26 entre elas. Então, daqui até ali tem 26, daqui até aqui tem 26, daqui até aqui tem 26. Isso aqui a gente usa bastante para fazer... quem trabalha com plástico, por exemplo, as matrizes de extrusão de filamentos de polietileno, polipropileno. Então, tu pode usar esse comando aqui para fazer a distribuição dos furos na matriz. Eu já fiz bastante isso, então fiquei traumatizado. Por isso compartilho com vocês. Então, tá, vimos esses comandos. E os comandos de modificação, então, os principais indivíduos. Erase. Para quem não quer Professor, tem muita dúvida. e deletar, né? Ctrl Z. Eu posso utilizar o apagar. Clico em cima, Enter, ele apaga. Professor, tem uns colegas falando no chat que eles estão com dificuldade sobre este comando. O array polar? Não, sobre o trim, ali que é o apagar. Trim. Tesourinho. Tá, então vamos falar sobre o trim. Vejam só. Eu só quero terminar esse ponto aqui. Então vejam que eu não consigo selecionar só um. Eu quero deletar aquele ali, mas eu não consigo. Tá tudo junto. Por quê? Porque ele transformou isso aqui num bloco. Então, se vocês virem aqui, vocês vão ver que tem uma ferramenta chamada explodir. Ela não vai explodir o computador, mas vai explodir o desenho. Seleciono e dou um Enter. Agora eu consigo selecionar só aquelas que eu quero apagar. Então, o comando explodir serve para desfazer um bloco. Por exemplo, aqui uma polilinha. Eu não consigo aplicar essa linha aqui, esse pedacinho aqui. Não consigo. Então, venho aqui em explodir, seleciono, Enter. Agora eu chego aqui e consigo deletar só aquele. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo. Outra coisa importante, tá? Modos de seleção. Vejam só, eu vou abrir uma janela de seleção daqui para cá. Vocês vão ver o que vai acontecer. Assim. Só que eu tenho que selecionar um comando, né? Erase. Esse aqui. Desculpa. Tem que explodir antes aqui. Explodir. Tá. Então, erase. Eu vou selecionar assim. Vejam só. Mesmo que eu tenha aberto uma janela daqui para cá, eu passei por cima dessas duas linhas e daqueles 6 polígonos que estão ali dentro. Ele só selecionou os polígonos. Só selecionou os polígonos. Vamos de novo. E Enter.
Estou digitando os comandos em inglês. Vejam, só selecionou os de dentro. Enter, apagou. Tá? Agora vamos ver, eu posso usar o comando undo, né? Undo, enter. Que aqui também não é undo, é desfazer, está aqui em cima. Desfazer. Então, desfazer, desfazer, desfazer. Ele voltou ao que estava. Então, apaguei tudo. Tenta ir no desfazer para ver se volta o desenho. Não precisa sair fazendo tudo de novo. Né? Se eu salvei, aí eu perdi. Se eu fechei o software, daí eu perdi. Né? Há casos que dá para recuperar. Mas eu não fechei o desenho, apaguei tudo, não fiquem bravos, não desliguem tudo, vem aqui no desfazer que vai aparecer o desenho de novo. Agora vamos fazer diferente. Daqui para cá, selecionou só os 6. Agora, se eu abrir daqui para cá, agora selecionou as linhas também. Por que isso? Porque quando eu seleciono de uma janela da esquerda para a direita, só vai ser selecionado, só será selecionado aquilo que estiver inteiramente contido dentro da janela. Então, a única coisa que está inteiramente dentro da janela são esses 6 polígonos. As linhas, está sobrando linha para cima, está sobrando linha para baixo. Então, eu não consigo. Ó, vou trazer aqui mais para baixo. Ó, selecionou aquelas 2 linhas que nós explodimos antes. Agora, se eu vir só até aqui, não pegou. Do contrário, se eu abrir daqui para cá, a janela, tudo que for interceptado pela janela será selecionado. Então, vejam, a janela está cortando essa linha, selecionou. Está cortando essa, selecionou. Está cortando este 6, selecionou. Está cortando esse aqui, selecionou. Olha só, vou chegar só até a metade do polígono. Ó. Não selecionou, pegou só um pedacinho, selecionou. Então, tem que tomar muito cuidado nessas janelas. Quando eu quero selecionar só o que está dentro da janela, eu seleciono da direita para a esquerda. Então, ó, daqui para cá, só pegou aquele ali. Eu posso vir até aqui, só aquele ali foi selecionado. Se eu fizer o contrário, ó, qualquer pedacinho que eu pegue do outro, eu vou selecionar junto. Aí eu apaguei errado. Né? Então, esse é um cuidado. Muito bem. Vamos fazer o comando trim agora. Então, vamos apagar isso aqui. Eu vou fazer uma linha aqui. E vou fazer mais uma linha aqui. E mais uma linha aqui. E mais uma linha. Opa. Mais uma linha aqui. Mais uma linha aqui. Então, vamos ver aqui. Primeiro, esticar. Tá? Se eu quiser esticar o desenho, estender isso até ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em estender. E aí ele me pergunta, selecione o objeto a ser estendido. Daí eu vou selecionar aqui. Ele vai procurar a primeira linha mais próxima para espichar a linha até lá. Ó. Se eu vier para esse lado, ó, da linha, ele vai correr para o lado de cá. Se eu vier para cá, ele vai estender para o lado de lá. Então, aonde eu posiciono o mouse vai determinar para que lado a linha será estendida. Existem versões do AutoCAD que a primeira pergunta que ele faz é... vamos ver aqui, ó. Ele pergunta isso aqui. Qual é a aresta até onde tu quer esticar? Enter. Aí depois tu seleciona o que tu quer. Vamos de novo. Ele está perguntando, seleciona o objeto a ser estendido. Se eu clicar aqui direto, ele vai procurar a primeira linha mais próxima e vai estender até lá. Mas digamos, vamos fazer aqui o exemplo prático disso. Eu quero estender, mas eu quero estender até aquela linha lá. Não quero estender até aqui. Então, estender. Aí, se eu clicar até aqui, ele vai até aquela linha. Nada impede que eu clique até aqui e depois clique até lá. Ele vai procurar a próxima. Tem que fazer em 2 vezes o comando. Agora, digamos que aqui tinha 50 linhas. Vou ter que fazer 50 vezes esse comando. Então, tem uma maneira mais simples de fazer, que as versões mais antigas do AutoCAD trabalham assim, tá? Então, eu vou vir aqui em estender e eu vou dizer aqui, ó, vou botar a flechinha para baixo aqui no teclado, né? Tem as 4 flechinhas. Se olharem ali no cantinho onde está escrito
para parar ou, e tem uma flechinha para baixo. Se eu clicar na flechinha para baixo, vai abrir esse menu. Aí eu vou perguntar aqui, aresta de limite. E aí ele vai me perguntar, selecione a aresta limite. A aresta limite é esse aqui. Aí agora ele vai perguntar, selecione o objeto. Aí se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele já vai direto. Opa, eu tenho que dar um enter, né? Aí vai até lá. Ó, vai até lá, ó, direto. Certo? Agora vamos fazer. Diga. Abre para mim, por favor, de novo esse menu que o senhor abriu, que eu não me liguei onde que abre. Quando você clica no estender, no teclado do computador tem aquelas 4 flechinhas, né? Uma para cima, uma para baixo, uma para um lado e outra para o outro lado, certo? Ah, positivo. Se você clicar na flechinha para baixo, ó, ele aparece o menu. Tá ok. Para cima Obrigado. ele fecha, para cá ele abre. Para baixo ele abre. Agora, o comando trim. O comando trim é exatamente igual ao estender, só que a função é inverso. Em vez de estender, ele corta. Então, vamos selecionar aqui, ó, comando aparar, que é o comando trim. Se eu chegar aqui, ó, ele vai cortar automaticamente esse pedaço que está entre as duas linhas. Para dificultar um pouco, eu vou botar mais uma. Tá? Então, vamos lá, aparar. Se eu chegar aqui ó, com o mouse em cima, vai cortar só esse pedacinho. Ó. Mas eu não quero cortar esse pedacinho, eu quero cortar daqui para lá. Então, a mesma coisa, vou selecionar aparar, e aí eu vou colocar a flechinha para baixo, arestas de corte. Vou selecionar esta linha e vou dar um Enter. Pronto. Agora eu vou dizer, eu não quero essa linha para cá. Vejam que ele apagou toda. Vamos repetir aqui. Tudo que passou desta linha para lá, ele vai cortar. Diferentemente de antes. Então, o comando trim tem duas maneiras de executar. Nas versões mais novas do AutoCAD, ele faz direto. Se eu clicar aqui direto, ele já vai cortando. Tá? Já vai cortando. Nas versões mais antigas, eu tenho que selecionar a aresta limite e depois selecionar o que eu quero cortar. Muito bem. Podemos avançar um pouquinho no conteúdo de hoje? O pessoal tá perguntando no LibreCard se é a mesma coisa. É bem parecido, mas os nomes dos comandos são um pouco diferentes. Eu confesso a vocês que o LibreCAD, assim como o LibreOffice e o Office têm pequenas diferenças, o LibreCAD também tem algumas diferenças, tá? A interação do comando é praticamente a mesma, mas a posição dele, a maneira como ele... A lógica dele é um pouquinho diferente. Eu confesso a vocês, eu não sou um expert em LibreCAD. Tá? Eu teria que praticar o LibreCAD. Eu coloquei como uma alternativa para quem tem uma dificuldade maior de baixar o AutoCAD, mas eu sinceramente aconselho a vocês a baixarem o AutoCAD, uma versão mais antiga, nem que seja lá o AutoCAD 14, 15, 18, que é mais lento, que é mais, desculpa, que é mais menor, não tem tanta interação com a internet, então ele é um software mais leve do que o LibreCAD. Porque no ambiente profissional, nas empresas, vocês nunca vão encontrar alguém trabalhando com o LibreCAD. Tá? É muito, olha, eu desconheço alguém que trabalhe. LibreCAD é mais para aluno, para desenvolver atividades e trabalhos e coisas, mas não tem um viés profissional. O AutoCAD já não é um software que está muito em uso, principalmente na mecânica, né? É um software que ainda tem muita finalidade, muita utilização na área de caldeiraria, desenvolvimento de chapas e tal, e principalmente na engenharia civil e arquitetura. Mas, principalmente ainda em engenharia civil e arquitetura, ainda já tem outros softwares que estão sendo utilizados. Mas na mecânica, o LibreCAD não funciona muito. Então, eu vou desenhar algumas linhas aqui. Desligar o Word aqui. Agora eu vou fazer um círculo. E aí eu vou usar o comando trim. Não era isso que eu queria.
Transmitir é o 30. Vamos parar aqui. Parar esse aqui. Digamos que essa seja a minha peça muito maluca que eu inventei agora. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é colocar as medidas, que quem for executar essa peça possa, então, saber quais são as medidas. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês, nós não vamos nos aprofundar nisso, mas essa área que nós estamos utilizando aqui para desenhar se chama modelo, ou model space, em inglês, tá? Espaço do modelo. E aqui a gente desenha a peça nas suas medidas originais, né, no tamanho máximo possível, em escala 1:1, vamos dizer assim. Já aqui do lado nós temos layout. E vejam, aqui ele colocou a peça dentro de um formato de papel que pode ser configurado com legenda, com margens. Eu posso botar um A3, um A4, um A5, um A10, as medidas que eu quiser. E eu posso criar quantos layouts eu quiser, quantas folhas de papel eu quiser. Já o modelo, eu não consigo criar mais que um. O modelo é o modelo, certo? Nós vamos ver nas próximas aulas como eu trabalho com layers e como eu posso gerar, por exemplo, a planta de uma casa ou um desenho de conjunto de um redutor de velocidades, por exemplo, uma caixa de câmbio de um carro. E aí eu posso criar uma aba dessas para colocar uma engrenagem, na outra colocar um eixo, na outra colocar um rolamento, e eu posso, a partir de um modelo real, um desenho da peça, como ela é de fato, gerar várias pranchas em papel, cada uma contendo um desenho. Tá? Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Nosso objetivo agora aqui é utilizar os comandos de dimensionamento. Tudo que está relacionado com dimensionamento está aqui, nessa aba, a anotação. Tá? Aqui tem outra aba chamada anotação, que é o complemento daquela ali. Tá? Então, aqui ela está em forma reduzida e aqui ela está aberta, todos os comandos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui algumas medidas, algumas cotas. Então, nós vamos selecionar aqui, cota. Vejam só, tem a cota linear, que ela sempre será na horizontal ou na vertical, a cota alinhada, que vai acompanhar o alinhamento da superfície que está sendo cotada, a cota angular, que vai indicar o ângulo, né? O comprimento do arco, que vai, então, definir a corda, vamos dizer assim, né? O diâmetro e ordenadas. Essas dimensões aqui de ordenadas, a gente praticamente não usa. Isso aqui a gente usa, por exemplo, a arquitetura utiliza para fazer georreferenciamento. A gente usa, por exemplo, para ter uma furação numa chapa. Só que hoje, com as máquinas CNC, na mecânica, principalmente, na indústria, seja ela qual for, não há necessidade de você cotar assim. Então, normalmente você faz o desenho vai direto para o software da máquina que já executa. Então, não é nem necessário colocar medida, quanto mais esse tipo de coordenada aqui. Então, eu vou colocar uma coordenada linear aqui para a gente ver. Do endpoint dessa até o endpoint dessa. Está ali a cota. Ah, ficou pequenininho. Está ali, ó, 207,21. Depois a gente vai ver como mudar ela. Cota linear. Daqui, do endpoint dessa até o endpoint dessa. Está ali, fez outra cota linear. Está aqui, 137,4. Agora vamos colocar uma cota alinhada. Desse ponto até esse ponto. Está ali a cota alinhada. Vejam só, se eu tivesse selecionado a cota linear, vejam só o que ele teria feito. Daqui até aqui. Ou ele coloca na horizontal, ou ele coloca na vertical. Ele não consegue colocar inclinado assim o comprimento. Certo? Bom, agora vamos pegar uma cota, por exemplo, de um raio. Vamos botar o raio dessa circunferência. Ali o raio da circunferência. 266,33.
Mas nós podemos cotar também o diâmetro da circunferência. Esse diâmetro aqui. Então, está ali. Bom, se o raio era 66, o diâmetro tem que ser 532. Então, fechou. O raio é a metade do diâmetro. Certo? Agora vamos cotar aqui o comprimento do arco. Vamos selecionar esse arco e vamos colocar. Está vendo ali? Já colocou a medida. Ó. O comprimento do arco. O símbolo de arco, 1101,03. Então, cotar é bastante fácil. Tá? É basicamente isso. Criar vários tipos de dimensões dentro de uma única seção de comando. Isso aqui já é uma coisa mais avançada, definir diferentes perfis de cotas. Nós vamos colocar para cá a anotação e vamos trabalhar com essas variáveis aqui. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte. Aqui, por exemplo, nós temos as variações do texto. O texto aqui está com 2,5 de altura. Tá? Nós vamos colocar outra medida. Vamos colocar aqui. Vamos editar. Cadê? Aqui. Estou dentro de um comando. Aqui tem as linhas de centro. Vamos voltar aqui para o... Gerenciar estilos de texto. Então, aqui, nós podemos mudar, por exemplo, a altura, aqui está 0. Está 0 por quê? Porque está amarrado no estilo da cota. Tá? O estilo de fonte, a altura. Vamos botar uma outra altura aqui. 25. Aplicar. Fechar. Vamos ver aqui. Era isso. Estou apanhando os comandos em português. Vou editar isso. Deu certo. Tá, ficou com outra medida. Tá? Eu estou clicando em cima para atualizar o comando que eu passei para o software. Mas tem uma outra maneira mais fácil de fazer isso, que eu vou tentar localizar aqui. Que é o comando gin style. Gin style. Eu não consegui achar ali no menu, porque eu ainda não estou familiarizado com os nomes em português, mas se vocês quiserem anotar, é gin, D-I-M, style, com Y, tá? Fica o registro no vídeo. E aqui a gente consegue fazer todas as alterações necessárias nos estilos de cota. Então, vamos modificar. E vocês vão ver aqui, ó, modificar as linhas, modificar os símbolos e setas, o texto, as unidades primárias. Então, vamos mudar as linhas. As linhas aqui, vamos deixar espaçamento da linha de base, vamos deixar o mesmo. Estender além das linhas de cota. 3. Deslocar da origem. 3. Deslocar da origem é o quanto a cota vai ficar afastada da peça até iniciar a linha de chamada aqui. Tá? Vamos fazer uma outra... Vamos suprimir uma linha de cota. Ó, suprimir, estão vendo aqui no desenho? Suprimiu um lado da linha. Ó. Suprimir o outro lado da linha.
vamos lá, nos símbolos e setas. Vamos aumentar o tamanho da seta. Vamos botar aqui 10. Marcas de centro. Vamos deixar aqui com linhas. Tamanho de quebra de cota. Vamos deixar o mesmo aqui. Cota de desvio do raio, 45. Fator de altura. Antes do texto, depois do texto. Aí você tem que mexer em cada um dos comandos e ver o que vai mudar, tá? Aqui dá o tipo de seta, ó. Pode ser fechada, aberta, ponto, inclinada, traço, caixa. Vamos deixar um lado com ponto, ó, um lado com ponto e o outro com seta, só para a gente ver a diferença depois. Vamos aqui em texto agora. O texto acima, centralizado, da esquerda, a partir da cota 3, e a altura do texto. Altura do texto. Como nós mexemos na altura do texto lá, botamos em 25, ele está aqui 25. Para tirar esse 25, eu tenho que voltar lá e colocar 0, daí eu consigo alterar aqui. Tá? Ajustar. Tá? Unidades primárias. Então, aqui eu consigo ajustar o fator de escala, por exemplo. Ó. Escala global, vou botar 10. Veja só, mudou tudo lá em cima. Vamos botar 0,0 ponto, né? 0,5. Ficou tudo maior. Certo? O que ficou maior? Ficou maior a unidade de medida ou a medida que está posta? Vamos ver. Vejam só, continuou sendo 70,55, 140, 60. Então, aqui muda o tamanho dos elementos gráficos. Já aqui tem um outro fator de escala. Vamos achar ele aqui, unidades alternativas. Tolerância, unidades primárias. Ajustar. Texto. É difícil achar em português, gente. Como eu... Tem um lugar aqui que é a escala. Vamos achar. Aqui, ó. Escala. Ajustar. Suprimir. Usar escala global. Redimensionar cotas ao layout. Não é ali. Tá, eu vou ficar devendo aqui. Quando a gente só vai usar esse fator de escala quando nós formos cotar o desenho dentro do layout aqui de papel, tá? Quando a gente faz a cota dentro do modelo, a gente sempre vai colocar a cota do tamanho real. Não tem por que você fazer um desenho com 1 metro de comprimento e botar uma medida de 0,5 metros, certo? O que a gente vai usar esse fator de escala é quando a gente colocar o desenho num formato, num papel, que você não vai conseguir botar um desenho de 1 metro dentro de uma folha de papel. Então, você vai usar uma escala de redução. E esse desenho que tinha 1 metro originalmente vai ter 10 centímetros. E aí eu tenho que usar esse fator de escala para que a medida nominal que vai ser expressa, ela seja ajustada. Tá? Então, quando a gente chegar nessa parte de layout, eu vou mostrar para vocês isso. Aí eu já vou ter mais tempo para pesquisar aqui onde é que está isso na versão em português. Então, vamos dar um OK aqui. Definir. Modificar. Desculpa, OK. Definir atual. Fechar. Veja que já mudou todas as medidas aqui, aumentou o tamanho de tudo. Né? Então, basicamente, isso é cotar. Vejam só, de um lado ficou com bolinha, no outro lado ficou com flechinha. Vejam ali a distância da linha até o início da linha de chamada, da linha do desenho até a linha de chamada. A setinha, a bolinha, né? A medida aqui nominal. Isso aqui é a coordenada do ponto, que eu cliquei lá e ativei isso.
Muito bem, gente. Esse era o nosso objetivo da aula de hoje. Mostrar para vocês, basicamente, como é que se faz os comandos de cotagem, de dimensionamento, e tirar as dúvidas e mostrar aqui que existe o modelo e existe o layout. Tá? Muito bem. Eu gostaria de ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida. Óbvio que tem muitas dúvidas, né? Mas se tem alguma coisa assim que eu deveria ter falado e não falei, porque obviamente assistindo o vídeo depois e tentando fazer, na aula de hoje eu já coloquei o desenho lá, a atividade para vocês fazerem, e já coloquei o tutorial eu fazendo o desenho também, tá? Então, eventualmente pode ter alguma dificuldade se vocês quiserem seguir exatamente o roteiro escrito. Às vezes aquilo ali foi elaborado para uma versão do software diferente da que vocês estão usando, e aí tem alguma dificuldadezinha. Então, eu aconselho vocês a olharem o tutorial e ir fazendo junto com o vídeo do YouTube, tá? Praticando. E outra coisa, gente, peguem outras pecinhas, se vocês quiserem se aprofundar nisso, quiserem entender mais como é que funcionam os desenhos, peguem outros desenhos mais básicos, vão fazendo, vão criando, com o tempo, né? Eu trabalho com AutoCAD desde 1991. Eu trabalho com AutoCAD. Tá? Então, é um bocado de tempo. Eu comecei no AutoCAD na versão que era em DOS ainda. Não tinha nem Windows. Eu abri o computador, era tela preta, digitava Win, daí aparecia o Windows 3.11, aquele, né? Então, tu podia ir para o DOS e para o Windows. E o AutoCAD rodava numa tela preta. Tu tinha que digitar. Se você quer criar um novo desenho, digita 1. Se você quer mexer num desenho que já existe, digita 2. Se tu digitasse o número errado, tinha que iniciar tudo de novo, porque não dava para... Não podia abrir um desenho e mexer nele, né? Se tu quisesse criar o desenho. Então, é bastante tempo de trabalho com AutoCAD, trabalho mesmo, assim, focado, né? Já tem, acho que uns 5 anos que eu não faço, não estou mais em cima do AutoCAD, assim, direto. Software de CAD, eu trabalhei com o SolidWorks, Pro Engineer e o AutoCAD. Confesso a vocês, para quem está na área da mecânica, da indústria, têxtil, enfim, o AutoCAD é um software que já está superado, tá? É um software básico que você aprende a modelar, mas ele não é mais um software comercial para esse segmento. Para a área da engenharia civil, sim, ainda é bastante usado. Mas para trabalhar na mecânica, é o SolidWorks, é o Inventor, é o Pro Engineer, é o CATIA, é o Rhinoceros, são outros softwares mais parrudos para dar conta das simulações, tá? São softwares de CAD/CAM, que eles já têm integrado. Então, você faz o desenho, ele já analisa se funciona e depois ele ainda coloca, já gera o software para a fabricação, tá bom? Estou à disposição de vocês aí para a gente tirar dúvidas. Professor, nesse que o senhor lançou agora no aula, fala em mudar a cor de linhas também. Mas daí no vídeo não mostra ali como que a gente muda as cores das linhas ali. Então vamos mostrar aqui, ó. Para mudar a cor das linhas, então você vai clicar em cima da linha, dá 2 cliques em cima da linha, vai abrir uma janelinha aqui, ó. E aí você vai botar a cor, ó. Amarelo. Tá? Show. Amarelo ali. Essa é uma forma. A outra forma nós vamos ver com a criação de layers. Layers, eu já vou adiantar para vocês, são camadas do desenho. É como se a gente tivesse a planta de uma casa feita em papel vegetal. Tá? Então você coloca a fundação num papel vegetal. Faz ela em vermelho, por exemplo. Depois você faz as paredes num outro papel vegetal. E depois você coloca todos os papéis vegetal, um em cima do outro. E aí você tem a planta inteira da casa. Você consegue ver os móveis, o encanamento. Mas você, a qualquer momento, eu quero ver só as paredes. Aí tira todas as outras e fica só com as paredes. Eu quero ver só as paredes com as instalações elétricas. Deixa a folha de instalação elétrica e a folha... Então eu consigo ajustar as cores por layer também. Mas no momento, basta vocês clicarem 2 cliques em cima do item que vocês querem operar.
2 cliques, vai abrir uma janela de cores. Tá? Cliquei em cima da cota, por isso que está dando isso. Tá? O layer, agora eu vou botar vermelho. Aqui é a cor. Essa aqui eu vou colocar cor ciano. A outra estava clicado junto. Agora vamos clicar aqui e vamos botar... O vermelho não quer ficar, não sei porquê, mas tudo bem. Vermelho. E assim eu altero as cores. Daí tem uma cota também que fica pontilhada, mas eu vi ali com 2 cliques dá pra alterar ela também, né? Também dá para alterar ela. Aqui, ó. Tipo de linha. Clico aqui e contínuos, tal. Pá, mas e agora? Não tem a linha tracejada aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu já vou mostrar para vocês como faz isso, tá? Vamos vir aqui. Padrão. Vamos tentar por aqui primeiro. Tipo de linha. Também tem que achar isso aqui, mas é line tape. Line tape. Não vai puxar, o teu tá em português, né? Como é que é? Como tá em português, acho que não vai puxar. Não é, alguns comandos ele encontra, porque na base de dados dele fica Mas eu tenho que achar, né? Vamos achar aqui. Acho que tá aqui. Gerenciar. Propriedades, está aqui, ó. Está em propriedades e aí aqui as linhas, tá? Então vamos pegar aqui linhas. Se não tiver carregado, basta eu clicar em outro, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, carregar. Aí eu posso selecionar qualquer linha que eu queira aqui, ó. Tá? Vamos de novo, então, aqui. Na aba padrão, propriedades, e aí eu vou pegar aqui linhas. Eu tenho carregada por camada, por bloco. Por camada é por layer. Por bloco, lembra lá que eu explodi a figura, né? Então, o bloco define todo o tipo de linha que vai ser usado. Eu não quero, mas eu também não quero contínuos, então eu vou em outro. E aí aqui aparecem as linhas que estão carregadas no desenho. Por quê? O AutoCAD não carrega todas as variáveis de cores, de linhas, porque senão o arquivo fica muito pesado. Então, eu vou carregando a partir do momento que eu necessito delas. Então, eu vou em carregar, vou selecionar essa. Ok. Ok. Agora, quando eu clicar aqui, e eu for em linha, ó, agora já apareceu a tracejada. Certo? Tá vendo ali que apareceu a tracejada? Porque eu carreguei ela aqui. Eu vou lá e vou carregar uma outra agora. Propriedades, linhas, outro, e vou em carregar. Vou pegar uma linha de centro aqui, bem doida. Vamos pegar uma linha, essa aqui. Ok. Ok. Aí eu vou clicar nessa aqui e vou vir aqui na cercadores. Podem ver ali que já mudou a linha. Ó. Essa ali ficou tracejada e essa aqui ficou com a linha cerca. Então, clico 2 vezes. Não apareceu o tipo de linha que eu quero. Vou em padrão, propriedades, e aí aqui, ó, tipo de linha. Aqui é a espessura da linha. Tá? Então, tipo de linha. Sempre uma coisa assim, ó, vocês vão mexer e não vai dar certo. Se vocês forem curiosos, e eu espero que sejam, se vocês tentarem ajustar aqui espessura da linha, essa espessura da linha aqui, ela só vai mudar na hora da impressão.
se eu clicar aqui, espessura da linha, e definir que a linha é 0,5, 0,7, 2, no desenho ela vai continuar aparecendo com a mesma espessura. Na hora que eu for mandar para a impressora, o plotter, lá em geral, o desenho, lá sim vai aparecer uma linha mais espessa, na hora da impressão. Tá? Porque senão o desenho fica muito confuso, um monte de linhas de espessuras diferentes. Tá? Muito bem. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ô, professor, Diga. eu acabei vendo meu desenho sem botar as cotas, achei que não precisasse, mas fiquei com uma dúvida. No desenho lá tinha 3 círculos, né, pequenos ali, com espaçamento de 10 entre eles. Como é que ficaria nesse layout, com as cotas aparecendo naquele espaçamento? Como é que eu faria aquilo ali? A distância entre uma e outra. Isso. Deixa eu ver aqui se eu lembro do desenho. Se desenhar um quadrado e botar 3 círculos perto do outro, eu queria saber como é que dá para medir eles. Vamos dizer assim. Opa, espera aí. É mais ou menos isso, né? Isso, é. Só era menor, o raio 5, era 5 raios de cada um deles. É botar daqui até aqui. Daí por fora tinha como se fosse um retângulo por fora deles, tá? A forma não era retângulo, mas como se fosse um retângulo. Para medir desde a ponta, para aparecer certinho o espaçamento entre eles, como é que eu faria em cotas? Tá, deixa eu botar um retângulo aqui também. Digamos que é assim, né? Isso. Então, tu vai selecionar aqui as cotas, né? Vou pegar a cota linear do endpoint dessa até o centro daquele ali. E aí, claro que aqui as cotas estão doidas, né? Mas coloquei a primeira cota, certo? Tá. Daí eu vou pegar a outra cota do centro dessa até o centro dessa. Tá aí. Certo? Tá. Era isso que estava lá? Não, o modelo tinha tipo uma linha paralela no meio delas, assim, pegando o raio de todos. Mas assim já serve também, né? Tem coisas que... Aí é usado o comando dim baseline, tá? Mas aí é mais confuso e não é necessário, tá? São cotas muito específicas, assim, não vale a pena quebrar muita cabeça para fazê-las. Eu posso marcar o centro dos furos aqui também, né? Uhum. Bom, gente, é isso, é o básico, né? Que a gente precisa ver aqui para conseguir... Digamos que a gente quisesse cotar daqui até aqui. Tá? Então, eu posso chegar aqui e selecionar, ó, quadrante, né? Desse quadrante até este quadrante. E aí eu coloco a cota entre eles. Tem várias formas de fazer, né? E nesse novo desenho que o senhor deu, tem algum comando diferente ou segue só o mesmo raciocínio, mesma linha? Desculpa, não entendi, Vini. Nesse novo desenho que o senhor deu para nós fazer ali, essa nova forma ali, tem algum comando diferente? O senhor acha que a gente pode tirar a cabeça? Só as cotas e o resto é mil, e para facilitar, ou linhas, mover, copiar. São esses comandos que a gente trabalhou aqui. Tá. Na verdade, ele ia trabalhar com blocos e coisa assim, mas eu tirei, deixei para a próxima aula a gente ver blocos para não ficar muita coisa. E eu estou tentando trabalhar assim, gente, colocar os vídeos sempre da realização da atividade e a cada 15 dias a gente fazer um encontro para tirar dúvidas e coisa, para não ficar muito maçante e não roubar muito tempo, porque a ideia é que vocês possam utilizar o horário da aula para fazer a atividade, senão a gente fica aqui conversando, e não que não seja importante, mas para todas as aulas eu acho que não tem essa necessidade. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Mas acho que assim flui mais, não fica tão carregado para vocês. Então a gente passa essa noite aqui. Agora, com certeza, todos vocês vão desligar o computador, vão fazer alguma coisa que já está atrasada de outra disciplina ou vão descansar a cabeça, porque é muito ruim essa aula pelo computador, né? A presencial já não é grande coisa, e assim é pior ainda, né? Fica mais cansativo. Lá tu te diverte, tu ainda olha, conversa com o colega, sai tomar uma água, mas aqui na frente do computador é menor a tela, é ruim de ver, a interação é mais complicada. Então, para não ficar muito maçante, eu não estou fazendo toda semana. Semana que vem, você pode destinar a terça-feira à noite para fazer as atividades da disciplina. Não precisa se preocupar em vir aqui e ficar uma hora na frente do computador, 1h30 já, né?
Tá bom? Vocês acham válido isso? Isso atende às necessidades e expectativas? Sim. Então tá, gente. De minha parte era isso. Aproveito para dizer que fiquei feliz lá com as notas do pessoal na avaliação e com o grau de participação também, né? Vocês já viram lá as notas de vocês, né? Foram muito bem todos, praticamente todos. E peço a vocês que mantenham o gás, assim, aproveitem essa levada de pandemia, de coisa, para desenvolverem essa questão do estudo em grupo, né? Da troca de informações, de se ajudarem. Não necessariamente copiar o trabalho do colega, não necessariamente pedir a cola da prova inteira, mas trocarem ideia, né? Aprenderem junto. E, obviamente, né, pessoal, vocês não vão sair daqui da Ubra experts em tudo. Né? E nenhum engenheiro de produção vai trabalhar em todas as áreas da engenharia de produção. Como a maioria de vocês vocês são muito maduros, já estão na área profissional, vocês já sabem mais ou menos para onde vocês vão caminhar, já tem a sua definição mais clara de que rumo querem seguir na profissão. Então é isso, tem disciplinas que vão ter notas mais baixas, disciplinas com notas mais altas e dentro da carreira que vocês estão tentando trilhar. A gente está aqui para facilitar e tornar possível isso, tá bom? Então, de minha parte, um abraço a todos e encerramos por aqui, ok? Ok. Tá ok, obrigado. Boa noite, Ok, pessoal. boa noite. Não pensem que a pandemia acabou, ela só deu uma aliviada. Não se esbaldem. Tá bom? Já tem até reinfecção, né? Ah, tem mais essa ainda, né? Já tem gente que pegou 2 vezes. E não tem nenhuma ainda, mas vamos nessa. Forte abraço. Até mais. Eita, abraço.